Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Edmilson Verca para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei filhos os homens, porque 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Amém. 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 Estando presente toda a agilidade, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária vereadora Thelma Bley a realizar a leitura do expediente de hoje. Expediente de 7 de maio de 2019. Ofício número 11 de 2019 do Centro de Educação Infantil Carlos Drummond de Andrade, em resposta ao requerimento número 225/2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 18 de 2019 da Escola Básica Municipal Maria Lovatel Pires, em resposta ao requerimento número 225/2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 14 de 2019 do Centro de Educação Infantil Machado de Assis, em resposta ao requerimento número 225 de 2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 08 de 2019 da Escola Básica Municipal Alberto Vardensky, em resposta ao requerimento número 225/2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 23 de 2019 do Grupo Escolar Municipal Ney Pacheco de Miranda Lima, em resposta ao requerimento número 225/2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 10 de 2019 do Centro de Educação Infantil Vinícius de Moraes, em resposta ao requerimento número 225 de 2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 13 de 2019 do Grupo Escolar Municipal Reinaldo Krieger, em resposta ao requerimento número 225/2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 6 de 2019 do Centro de Educação Infantil Cecília Meireles, em resposta ao requerimento número 225/2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício do Centro de Educação Infantil Extensão Rodolfo Lindsmeier, em resposta ao requerimento número 225/2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 021/2019, da Escola Básica Municipal José Grosskopf, em resposta ao requerimento número 225/2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 7 de 2019 do Centro de Educação Infantil Mário Edson de Aguiar, em resposta ao requerimento número 225 de 2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 18 de 2019 da Escola Básica Municipal Presidente Castelo Branco, em resposta ao requerimento número 225/2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 14 de 2019 do Centro de Educação Infantil Nathan Zugman, em resposta ao requerimento número 225/2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 17 de 2019 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 224/2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 17 de 2019 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 218/2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 21 de 2019 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 303 de 2019, de autoria dos vereadores Paulinho Basílio, Thelma Bley e Camila Lima. Ofício número 27 de 2019 da Secretaria Municipal de Administração, em resposta ao requerimento número 216 de 2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 28 de 2019 da Secretaria Municipal de Administração, em resposta ao requerimento número 214 de 2019, de autoria do vereador Chico Mineiro.
Ofício número 29/2019 da Secretaria Municipal de Administração, em resposta ao requerimento número 231/2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 126 de 2019 da deputada estadual Marlene Fengler, em resposta ao requerimento número 88/2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 10 de 2019 da Casan, em resposta ao requerimento número 239/2019, de autoria da vereadora Camila Lima. Ofício número 4 de 2019 da EPAGRE, em resposta ao requerimento número 250/2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofícios números 99, 102, 103 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 47/2019, que autoriza custear despesas e dar outras providências. Projeto de lei número 48/2019, que autoriza a firmar convênio com a Associação Reciclanip e dar outras providências. Projeto de lei número 49/2019, que cria cargo no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e dar outras providências. Ordem do dia para a primeira votação. Projeto de lei número 44 de 2019, que autoriza o repasse financeiro à Associação Canoiense de Deficientes, ACD, e adota outras providências. Projeto de lei número 46 de 2019, que autoriza custear despesas e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 01 de 2019, que aprova contas de 2017. Para hoje, senhor presidente, não temos indicações aqui na mesa. Era isso que continha. Antes de passarmos ao pequeno expediente, eu gostaria de justificar aos canoienses que se fazem presentes nessa sessão, justificar o atraso, porque estávamos reunidos na sala das comissões desde as 18 horas com a professora Solange Sprandel, reitora, o presidente Ismael Carvalho, presidente da UNC, o senhor Luiz Alberto Brandes e a procuradora Simone Bialeski, tratando do vereador Coronel Mário, do projeto de lei que está nessa casa, que estava na ordem do dia de ontem, foi retirado. E com essa conversa que tivemos, vereador Paulo Glinski, esse projeto de lei vai ficar para melhor análise, né? Não tem dia para ir para votação. Assim que os vereadores possam discutir melhor, a gente vai tratar de colocar na ordem do dia. Mas para ficar claro que a sessão só começou nesse horário por conta disso. E para deixar claro também que não tem uma data para que possamos colocar esse projeto de lei em votação. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Sim, vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade presente que nos dá a honra e o prestígio da presença, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu pedi a palavra porque recebemos uma resposta oficial no requerimento que foi formulado pelo signatário com relação à instalação de uma agroindústria de laticínios de Canoinhas. Nós sabemos que a IPAGRE, essa resposta é da IPAGRE, nós tínhamos várias informações já do programa Planalto Norte e Leite, o Planorte e Leite, já há muitos anos vem sendo discutido e muito bem encaminhado pela IPAGRE, pelos seus técnicos, enfim. E havia e pairava uma dúvida com relação aos municípios que haviam se inscrito para receber esse empreendimento e que já havia sido definida. Então, se o senhor me permitiu, só vou ler a resposta da IPAGRE. Excelentíssimo senhor Célio Galeski, presidente do Poder Legislativo, senhor presidente. Com os nossos cordiais cumprimentos a Vossa Excelência, em atendimento ao requerimento número 250/2019, informamos que ainda não foi definida a localização da agroindústria. Estamos encaminhando todas as tratativas de forma técnica e transparente,
através do grupo coordenador composto por 6 produtores da região que está à frente de todo esse processo. Um fator de decisão será o número de associados do município e de seu entorno, que pretende sediar o empreendimento. Para isso, estamos realizando reuniões em todos os municípios da região para definir quem serão os produtores que irão participar da agroindústria e assim definir a melhor localização em consonância com a melhor logística e as possibilidades de apoio por parte das prefeituras interessadas em sediar a indústria. Assina este ofício o engenheiro agrônomo Daniel Uba, o gerente regional Canoinhas, Mafra, engenheiro agrônomo Valdemiro Sudossi, coordenador técnico do Planorte Leite, responsável regional de pecuária. Bem, agora recebemos a informação oficial, né, deixa de pairar a dúvida se já havia sido definido, vereador Edmilson, eu havia formulado esse requerimento porque havia muitos boatos de uma pré-definição ou definição do município. Gostaria só de agradecer e pago pela resposta, seria isso, muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, internautas que nos assistem, público aqui presente, resposta ao meu requerimento e também comentei bastante sobre a demora das compras, né? Para comprar um óleo 2 tempos para as máquinas levava até 1 semana, 2 semanas e muitas vezes era desembolsado do secretário, então para poder comprar, que é um valor baixinho. Aqui veio a resposta do requerimento, que diz o seguinte: com os cordiais cumprimentos, né, a resposta ao requerimento, informamos que as vagas de agente administrativo foram recentemente criadas e aprovadas por essa Casa de Leis para o chamamento do concurso público e já foi lotada para o setor de compras com o objetivo de ajudar a melhorar o aperfeiçoamento e a qualidade. Então, pode ser que agora, vereador Sérgio Galera, o senhor sabe que a dificuldade que tem quando precisa comprar uma peça rápida, uma mangueira, é tanta dificuldade por falta de pessoal. Pode ser que agora, então, seja mais ágil a compra com a dotação desse pessoal. Seria, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicita a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão projeto de lei 044, que autoriza o repasse financeiro à Associação Canoense de Deficientes, ACD, e adota outras providências. O repasse no valor de R$40 mil. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação projeto de lei 044/2019. Coloco em primeira discussão projeto de lei 046, que autoriza a custear despesas e dar outras providências. Despesas da delegação de atletas que representará o município de Canoinhas nos 12º Jogos Abertos da Terceira Idade de Santa Catarina, no valor de até 7.168. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação projeto de lei 046/2019, que autoriza a custear despesas e dar outras providências. Coloco em primeira discussão o projeto de decreto legislativo 001/2019, que aprova as contas de 2017. Está em discussão. Não havendo vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário proceder à leitura dos requerimentos. Requerimentos número 313 a 331/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requer que seja encaminhado ofício aos deputados federais e senadores de Santa Catarina,
solicitando destinação de recursos através de emendas parlamentares para custeio da saúde do município de Canoinhas e ao Hospital Santa Cruz. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores canoinhenses que nos prestigiam essa noite, nosso ex-secretário de Desenvolvimento Paulo, enfim, aos internautas, aos colaboradores da casa. Tomei a liberdade de fazer esse requerimento encaminhando para todos os deputados federais e aos senadores do Estado de Santa Catarina, que eu vi as notícias circulando de que o governo liberará emendas parlamentares como forma de negociação com a reforma da Previdência. Então, que chegue já lá para os nossos representantes todos de Santa Catarina, já uma solicitação nossa para que venha alguma emenda para o município e para o Hospital Santa Cruz. Eu, a princípio, eu pedi para o Conselho da Saúde, mas quem sabe na próxima semana a gente pode fazer para pavimentação e outras questões mais. Mas, diante das notícias fresquinhas lidas hoje e ontem à noite, em vários informativos, internet, enfim, pensei que chegue lá o requerimento para que não esqueçam de Canoinhas e encaminhem alguma coisa para cá. E eu gostaria que fosse aprovado. Continua a discussão. Eu gostaria de assinar junto, se é a permissão da vereadora. Eu quero colocar em deliberação do plenário, com a vossa concordância, se todos os vereadores podem assinar junto ao requerimento. Sem dúvida, né? Vai com peso, vai com um bom reforço. Eu acho que é importante. Então, os vereadores que aprovam, que gostariam que o requerimento constasse seus nomes. Sim. Ok, pode ser. Então, continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos do número 313 ao 331, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 332/2019, de autoria do edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Ivan Gomes da Silva, secretário municipal de Habitação, solicitando que, através da Secretaria de Habitação, seja realizado um levantamento dos imóveis no núcleo habitacional Menino Deus, antigo mutirão, com o número de propriedades que foram até hoje legalmente documentadas e o número de imóveis que estão irregulares, e que o município auxilie, dentro das formas legais, os proprietários que precisam regularizar seu imóvel. Com a palavra, o vereador Thelma Bley. Meus cumprimentos às vereadoras Norma Pereira e Camila, aos demais edis, à comunidade aqui presente, à imprensa, aos internautas e aos assessores da casa. Este requerimento, vereador Vilmar Sudoski, bem elaborado, e vale a pena eu, enquanto assistente social responsável técnica da Secretaria Municipal de Habitação, nós fizemos no ano de 2018, no segundo semestre, visita em todas as casas do mutirão e do núcleo habitacional Menino Deus, porque tínhamos muitas famílias inadimplentes e terrenos irregulares. E muitas famílias compareceram até a Secretaria de Habitação para uma renegociação das dívidas. E agora nós fizemos isso em todos os loteamentos, o loteamento Cristo Rei, lá no mutirão, enfim, visitamos o loteamento Santa Cruz também, que foi o mais trabalhoso, tivemos bastante êxito na renegociação. Os casos regulares de famílias que venderam, alugaram, cederam seus imóveis, enfim, tem vários tipos de situações. E agora nós vamos, como muitos já vieram fazer esta renegociação, agora nós vamos novamente fazer as visitas, né, a assistente social Mosária Chadec, os outros estagiários da Secretaria de Habitação, a minha pessoa, nós vamos para a rua e fazemos as visitas nas casas. Temos muitas situações irregulares
que a gente quer ver se consegue colocar isto em dia ainda neste ano. Tem uma empresa já trabalhando também em outras áreas do município aí para que a gente consiga com que as famílias tenham suas matrículas. Era isso. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Senhor presidente, cumprimento o presidente da casa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia, nosso ex-secretário de Desenvolvimento, Paulo Machado, que nos prestigia nessa noite, internautas, imprensa, boa noite. O que me trouxe a fazer esse requerimento é que algumas pessoas têm procurado, isso não só neste momento, mas ao longo desses anos, das dificuldades que os proprietários dos imóveis enfrentam. Não é novidade, e ali, no Menino Deus, é um processo longo que iniciou-se em 88, no governo Clempos. O senhor Orlando Krautley, na época, assumiu como presidente da associação, né, a Associação Habitação Popular Menino Deus, e essa associação foi até 92, quando foi o término da construção das casas. Se passou-se, eu, como empresário e como morador daquela região, acompanhei muito isso ao longo desses anos. Foram feitas as casas, as 311 casas que foram construídas lá, com a participação dos moradores em sistema de mutirão, com muita dificuldade. As casas ficaram só as paredes, né? Depois foram construído interno. Acho que os mais que conviveram, eu Sério, talvez que está há mais anos aí, deve ter acompanhado, o vereador Paulo Glinski. Pois bem, quando terminou em 92, essa associação, ela meio que parou. E antes disso, causou algumas coisas pelo seguinte: foi cobrada uma taxinha para a associação de cada um, e que foi depois feita a divisão e feito todo um trabalho interno dentro daquelas casas, com uma taxinha que foi cobrado dos proprietários, das pessoas que se tornaram dono dos imóveis. Até na época, ele foi sorteado depois de concluído, ninguém sabia quem era a casa que ia morar antes de concluir, porque senão cada um ia construir a sua e não ia construir as demais. É um processo longo, que teve em vários lugares do país, mas acho que, se não o único, um dos únicos no município, no Brasil, que concluiu esse trabalho foi o de Canoinhas. Depois, essa associação ficou desativada, até por talvez desinteresse, a partir do momento em que as obras se concluíram, que as pessoas estavam dentro, que as famílias estavam alojadas e assumiram seus imóveis. Alguns conseguiram, e para isso acontecer, eu vou ser repetitivo aqui, vou falar um pouquinho mais, mas na época o município comprou o imóvel, colocou em nome da associação. Se eu tiver errado, talvez a vereadora Thelma, o vereador Sérgio Galeski, que conviveu dentro da habitação e tal. O município comprou o terreno, colocou dentro da associação. Da sociedade, no caso, né? São duas, isso. se o senhor me permitir. Há uma associação de moradores e a sociedade que construiu. Que após 92 foi efetivada a Menino Deus daí, né? Isso. Que é a associação, e antes é a sociedade. E a sociedade ficou proprietária dessa área, e que mais tarde foi transferindo, né, na medida do possível, em quem tinha legalidade para isso, o presidente foi escriturando e saindo as matrículas para aqueles que, no momento oportuno, estavam corretos para poder fazer isso. Hoje, a sociedade tem uma dívida de que não apresentou a ICND, e isso acabou formando um valor. Eu tenho um valor aqui que não é nada muito grande, acho que é alguma coisa em torno de uns R$5.000, R$6.000, deve dar isso mais ou menos, pelo menos é o que eu tenho aqui, com data de 11/4/2019, pode ser que tenha algo mais, mas eu estou falando só nisso.
E depois começaram a usar a Associação Menino Deus, né? que também hoje acho que não está bem ativada. Mas o que me faz toda essa conversa e toda essa fala? Que o prefeito municipal, juntamente com o secretário municipal, juntamente com a vereadora Thelma, que faz um trabalho importante dentro da secretaria, e que nós, de repente, conseguíssemos nos reunir e trabalhar esse assunto, que a gente quer ser parceiro para ajudar nesse sentido, que as pessoas vivem procurando a gente constantemente, não só eu, tenho certeza que os demais vereadores. Sabemos que a gente chegar às 311 matrículas, a gente sabe da dificuldade disso, presidente Célio. Mas se de repente hoje tem uns 50%, ou talvez nem isso com matrícula, e talvez até a vereadora Thelma possa melhorar essa informação, nós possamos ir bem próximo, talvez, dessas 311 matrículas que possam sair. Quanto mais nós avançarmos nesse sentido, mais famílias ficarão regulamentadas e oficializando os seus imóveis. Então, é um assunto de 88, de 92, mas é um assunto nosso, que nós hoje, com a nossa Secretaria de Habitação, nós hoje, como temos um mandato em execução, temos que trabalhar esse assunto para que se resolva e se melhore as condições daquelas famílias e que se documente. Sabemos que tem muitos problemas. Proprietários que já faleceram, que já devem estar em inventário, né? Que deve ter outros e outros problemas que foram surgindo ao longo desses anos todos. Vereadora Thelma, a gente tem essa consciência perfeita, e que talvez 100% rapidamente não seja tão possível. Tem famílias que hoje, se tiver que pagar lá R$300, vai ter dificuldade de pagar, né? A gente sabe disso, a gente tem essa consciência disso, mas como poder público, nós temos que abraçar essa causa e tentar deixar ela, se não no 100%, mas o mais próximo do 100% possível. Não estamos aqui em busca de problemas, não é isso. Os problemas já estão lá, nós precisamos achar as soluções para eles. Talvez, na condição de vereador, não me caiba fazer isso, mas cabe sim argumentar e ajudar a achar caminhos para que isso se resolva. Então, quero me colocar bastante à disposição nesse sentido. Já trabalhei muito lá atrás com relação a esse assunto, lá nos anos 88 até 92, na construção, onde a gente, de alguma forma, teve algumas participações discretas, mas a gente já acompanhou esse andar, e que, quem sabe, através agora da nossa Secretaria de Habitação e de um trabalho conjunto, em busca dessas famílias, e a gente possa regulamentar. A gente sabe que as famílias estão procurando. Hoje uma procura, acha que tem condições, amanhã, daqui 2 anos talvez já não tenha mais, e assim as coisas vão andando. Tenho perfeita ciência e entendimento de todas as dificuldades, mas cabe a nós buscarmos as soluções e tentarmos minimizar o que for possível. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas. Senhor presidente, até por uma questão de registro, vereador Vilmar, também, eu destacar que o ex-prefeito Orlando Krautler me procurou, acho que Vossa Excelência e outros vereadores também, mas eu queria fazer um breve comentário para colaborar com o debate. O problema ele é de hoje. O problema, embora seja antigo, mas para aquela família que está morando hoje e não tem a escritura, ela tem o problema nesse momento. Ela precisa da escritura, ela tem um imóvel, ela pagou por esse imóvel, mas ela não tem escritura. E todos sabem a dificuldade que é você não ter a escritura do imóvel que você é proprietário. Agora, existiram alguns pontos aí que criaram algumas dificuldades, e por esse motivo muitas pessoas não têm a matrícula. Tirando fora esses casos que Vossa Excelência mencionou, de repente de algum falecimento, algum divórcio, alguma situação atípica, a grande maioria, uma boa parte, tem condição de receber a escritura. Mas por que não receberam? Não receberam essa escritura porque durante um certo período não havia a identificação da pessoa que poderia fazer essa escritura. Com a desativação, entre aspas, da sociedade num certo momento, criou um período ali, uma espécie de limbo ali. Naquele período,
Quem que vai assinar? É a associação de moradores, é a sociedade, enfim, quem assina pela sociedade e tudo mais. Esse foi um ponto. Quando essa etapa foi corrigida, ou foi superada, ou foi esclarecida, surgiu a questão de que, como não houveram prestações de conta, não ocorreu a declaração de imposto dessa empresa perante a Receita Federal, dessa sociedade perante a Receita Federal, gerou uma dívida. Então, o que existe? Existe uma dívida. Essa dívida, enquanto não for quitada, não sai a CND. Não tendo a CND, a sociedade não pode assinar a escritura no cartório para escriturar o proprietário. É uma situação nessa maneira. Então, essa dívida, e não é de hoje que os moradores estão correndo atrás. Os moradores já estão há muito tempo correndo atrás. Houve, o vereador Célio vai recordar, um momento que o Executivo tentou, até através do projeto de lei, que seria encaminhado para a Câmara, fazer o repasse para essa associação, para a associação poder quitar a sua pendência e fazer as escrituras. Só que teve um entrave legal nessa situação. É uma questão de uma sociedade que existia, que não ocorreu o apontamento contábil perante a Receita Federal, gerou um recurso, e o município não podia e não pode, deixar claro isso, o município não pode repassar o recurso para essa finalidade. O município não pode repassar o recurso para a sociedade e pagar o tributo. Então, hoje, a pessoa que aparece como responsável legal no site da Receita Federal ainda é o Orlando Krauter. E, por consequência, se entende que talvez o Orlando Krauter, como aparece como representante legal, possa fazer a assinatura da escritura. Não pode fazer porque o cartório não aceita, porque não tem a negativa. Dentro dessa linha, que eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento e dizer que nós podemos colaborar nesse sentido. Arrumar uma maneira, nós estamos falando aqui de 5 mil e poucos reais, que é uma questão, como qualquer um de nós aqui, caso não declare seu imposto de renda esse ano que vem vai ter uma multa, e no outro vai ter uma outra, enquanto não pagar não tem a CND. É mais ou menos uma situação dessa. Nós temos que arrumar uma maneira de colaborar, porque nós vamos conseguir, resolvendo a questão da CND. E agora, identificado a pessoa que pode assinar, ou o cartório aceitando que essa pessoa possa assinar, não que houve em algum momento uma omissão dele assinar, mas agora o cartório entende que não é possível, que é possível que ele assine. Então nós temos que arrumar um mecanismo dessa maneira. Nós conseguimos regularizar diversos imóveis, escriturando as pessoas de uma forma muito mais barata, por exemplo, do que o Lar Legal, ou que outros mecanismos que aconteceram nos últimos anos. Então nós temos que arrumar uma maneira, e para isso tem várias cabeças pensantes, aqui o Executivo pode colaborar, para a gente verificar a forma de fazer. Não vai poder fazer como repasse, mas quem sabe com um termo de cooperação, quem sabe um repasse para uma outra finalidade, que eles possam deixar de gastar naquilo e utilizar a sua arrecadação para essa, quem sabe estimulando doações, enfim, nós temos que verificar. Agora, vai ser dito assim, talvez por algumas pessoas, mas é 5 mil e poucos reais, e de repente pode escriturar 30 ou 40 casas, então por que as pessoas não reparte esse valor? Olha, não houve, já houveram algumas pessoas ali que tentaram, olha, vamos arrecadar. As pessoas que estão ali, elas já pagaram o seu imóvel. Ela quer ter escritura. É como se eu comprasse o imóvel do vereador Célio Galeski, pagasse para ele na hora de fazer a escritura e dissesse, olha, não posso te escriturar porque eu estou sem minha CND. Você podia pagar a minha dívida tributária? Eu dizer, não, eu não vou pagar. É você que tem que pagar. Então, dentro dessa linha, muitos dos moradores que foram procurados por algumas pessoas da comunidade disseram, olha, a gente não vai pagar, essa é uma dívida que não é nossa. Então, é importante, com certeza, o que eu estou falando aqui são coisas de muito tempo atrás, talvez a gente se equivoque em algum detalhe, alguma informação, sem querer ser injusto com ninguém, nem querer passar responsabilidade para ninguém, mas existe a boa vontade de todo mundo, inclusive do ex-prefeito Orlando Krauter, existe a boa vontade dos moradores, e a Câmara, com certeza, com o Executivo, tem que arrumar um caminho para que a gente possa viabilizar a situação. Antes, vereador Gilmar, de passar a palavra, na verdade, os senhores já deixaram muito claro a real situação. Em 2014, quando eu assumi a Secretaria de Habitação, eu fui procurado por moradores com essa mesma história. Realmente procede tudo isso. Então, para que ocorresse o mutirão, foi criado a Sociedade Habitacional Menino Deus. A sociedade. E o presidente na época, e até hoje, é o senhor Orlando Krauter. Ocorre que, num determinado momento, essa declaração é feita anual, e não ocorreu essa declaração gerando multa, ano a ano.
Em 2014 os valores eram superiores a esse, porque o próprio ex-prefeito teve até a Secretaria de Habitação buscando um auxílio do executivo da época para resolver, porque é interesse dele, né, também, porque é o CPF dele que está lá. E aí, num primeiro momento, nós pensamos naquela condição do projeto de lei, nós buscamos recursos com o deputado Darcy Matos, né, mandou recursos para a Secretaria, para a Prefeitura, enfim, mas aí tivemos o impedimento, né, da questão legal, de poder repassar para a sociedade, não havia essa possibilidade, então a Prefeitura não tinha como arcar com pagamento de multas, né, porque são multas. Enfim, nós legalmente nós não encontramos o meio. A saída seria, mais uma vez, um mutirão, né, porque dos 311, aproximadamente 150 já tem a sua escritura. Os demais é que não tem. E assim, como foi feito em regime de mutirão, havia apenas uma taxa que foi paga para a associação de moradores. E a associação recebeu. Né, na época, quem eram os presidentes receberam, mas aí é uma outra história, né, que não vem ao caso aqui entrarmos nessa questão, o que foi feito com o dinheiro, etc., não é o caso da associação. Porém, o que acontece hoje? Enquanto só será possível se houver um movimento de todos, porque todos têm esse direito, né? Já as casas estão quitadas, e quem vai assinar a escritura é o senhor Orlando Krauter, porque ele permanece presidente desde aquela época. E por conta dessa falta de CND, ele não consegue nem fazer uma nova eleição e mudar tudo aquilo. Então, nós temos, o caminho é esse, é reunir os moradores do Menino Deus, né, aqueles que ainda não têm escritura, e, infelizmente, vereador Paulo Glenn, que talvez é ratear. O município, porque não há uma outra forma do município, né, entrar com esse recurso, que eu penso que era superior a esse, a menos que, né, que em um determinado momento alguém vinha pagando, né, de repente restou apenas esse que é o valor de hoje, 5 mil e alguma coisa. Mas se não houver por parte dos moradores, né, essa convergência de que todos têm que se unir para que os demais tenham escritura, não vai ocorrer. O município não pode entrar com dinheiro. O que é 5 mil para o município de Canoinhas? Nada. Certamente nada. 9 mil lá em 2014 também não era nada, porque o município se propôs a pagar. Vereador Vilmar Sidowski. Só nós não encontramos o meio. O triste é que, num determinado dia, vinha uma pessoa, depois vinha um segundo, vinha um terceiro. Eu tenho uma agenda que eu utilizava na Secretaria de Habitação com o nome de várias pessoas. Olha, vamos reunir todo mundo, vamos ratear. Só que quando se fala em pagar, aí tem a impossibilidade, até porque é um residencial social, né? São pessoas, não tem nenhum rico lá, e que, como disse o vereador Paulo Gans, que 200, 300 reais faz a diferença para quem já não tem dinheiro. Mas o caminho é esse. E tem que agir, ou senão nós vamos repetir isso como foi tratado por mim em 2014, 2015, depois em 2017, estamos tratando aqui em 2019, vamos tratar em 2020 e aí por diante. Então, o que se precisa, vereador Paulo Glins, que é isso, é buscar os interessados ou então alguém que doa esse dinheiro para quitação. Até porque o prefeito Orlando Krauter, o ex-prefeito, me procurou várias vezes. Esses dias, inclusive, deixou um recado aqui que ele precisa resolver essa situação. E é bom que o senhor resolva logo, porque senão daqui a pouco, daí eu quero resolver. Né, vereador Paulo Glinski? Mas eu deixo essa colocação porque, de fato, eu acho que nós temos que movimentar os moradores de mutirão, aqueles que não têm escritura, aqueles que não têm, porque boa parte tem. Então é possível sim, porque era um imóvel, o terreno era da prefeitura, que doou para a sociedade. Por conta disso, é que é só o presidente da sociedade que pode assinar. Com a palavra, vereador Vilmar. Presidente Célio, eu, conversando com o senhor Orlando, né, com o Orlando Krauter, esses dias,
E daí depois eu acabei indo lá no mutirão e daí fui atrás de algumas pessoas que já tinham me procurado. Eu acabei fazendo um certo trabalhozinho esses dias aí em função disso. Depois que ele me procurou, né? Antes de eu trabalhar esse assunto. E até quero cumprimentar o ex-prefeito Orlando Krauto, que está preocupado com esse assunto, né? Porque hoje ele tem a condição de escriturar as pessoas desde que tenha a formalidade correta. Sozinho ele não consegue chegar lá. E eu me comprometi e quero dizer aos senhores que a gente vai marcar uma reunião com o prefeito, com o nosso secretário da Habitação atual, junto com o senhor Orlando, e quero convidar a presidente Célia e os demais, a vereadora Thelma, nesse momento para estarem juntos. Eu até comunico esse momento em que a gente estiver reunido com o ex-prefeito Orlando Krauto. Ele falou que vem se eu marcar a reunião. Vou marcar e vou comunicar a todos no grupo, que quem quiser participar, que se sinta à vontade no dia para participar junto conosco lá, juntamente com o jurídico, né, para que ache os caminhos, as formas disso acontecer, né, para nós podermos conduzir isso. Eu entendo que tem os embrólios jurídicos e até agora já juridicamente o Dr. Paulo está olhando aqui, o vereador Paulo já está observando alguns detalhes, mas se todos trabalharmos juntos, nós vamos achar um caminho. E das 311, nós vamos chegar muito próximo delas, nós vamos poder andar bastante nesse número, porque tem muitos que querem fazer isso, precisam fazer isso, né? E vão achar suas maneiras de fazer, mas desde que realmente tenha uma certeza que vai dar certo, porque por muitos momentos você falou, mas não se deu a certeza que isso poderia acontecer. E então vamos achar um caminho legal junto com a secretaria, pelos caminhos corretos, por onde deve de andar esses caminhos mesmos, que é a Secretaria da Habitação, com o aval do nosso prefeito municipal, e que ele já, conversei com ele informalmente, ele já demonstrou essa boa vontade de participar e de estar junto nesse processo. Agora a gente só precisa oficializar isso e vamos, quem sabe, chegar muito próximo dessas 311. Vamos ver o que é possível. Mas juntos seremos muito fortes e iremos muito longe. Muito obrigado. Só para falar com relação ao valor, é que, na realidade, como são valores oriundos da não declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, ele gerou uma multa ali que não é uma multa extremamente alta. Ela é uma multa anual no valor aqui na faixa de 400, 500 reais. 400 reais todo ano. O que acontece, Dorcélio, é que agora no cadastro da Receita só consta entre 2014 e 2019, tem a questão da prescrição. Então, até inclusive nesse documento da Receita Federal aqui, há uma anotação aqui deles, da Receita Federal, na questão situação ativa, não prioridade para ajuizamento, porque a Receita acaba não priorizando o ajuizamento de executivo fiscal quando o valor ele não é um valor alto anual, enfim. Então, por esse motivo, em razão da prescrição de alguns valores, o valor atual agora, em 11 de abril, era esse valor aqui que foi mencionado, que é o valor de R$ 5.293,68. Claro que ano que vem vai entrar o ano que vem e vai cair o 2014, assim por diante. Mas não é o caso. O caso é que não se resolve o assunto. São 5 anos. Né? Isso. Nesse sentido, por isso que talvez num determinado momento era maior, porque quem sabe o lançamento inicial, lá no momento que fizeram a primeira imputação de débito lá, quem sabe o valor foi maior, mas agora o valor é esse na integralidade. E pelo conhecimento que tem, a vereadora Thelma também, né, vai se manifestar, basta a quitação, ter a CND, né, e buscar no cartório, e quem assina é o presidente da sociedade. Ponto. Então, se não tiver a dívida, corre todo mundo no mesmo dia, vai lá e faz, né, no mesmo ano, enfim. É de fácil solução. O problema é que tem 5 mil para pagar. Isso tem que ficar muito claro, né? Não vejo... Eu fiz questão, na época eu trabalhei muito em cima disso, o procurador do município, o assessor jurídico no município, Dr. Douglas Conceição, se propôs a resolver essa questão legal na época, né, porque a ideia era dissolver a sociedade, né, porque as pessoas confundem muito lá a sociedade que criou e com a associação. A associação, como tem todo qualquer bairro, né? Só que as pessoas, alguns membros da associação cobravam aquele valor, mas não faziam a declaração lá da sociedade, que a responsabilidade era de outro.
que chegava naquela data, né? E aí não vão culpar ninguém, mas chegava naquela data, acabava não fazendo, gerando a multa. Ponto. Bastava que tivesse um contador ativo, né? Olha, preocupado, porque a sociedade não tem nenhuma movimentação financeira. Por conta disso, basta declarar. Não há nada a pagar. Mas em não fazendo a declaração é que gera essa multa de em torno de R$400. Eu vejo o vereador Vilmar de fácil solução, desde que se tenha esse montante né, em mãos, vai lá, resolve, né, porque não há as pessoas, diferentemente das outras unidades habitacionais que nós temos, em que há um contrato com o município de Canoinhas, lá não há contrato. Não é o senhor prefeito municipal, não é o senhor secretário municipal de habitação que dá aquela declaração de quitação. É simplesmente o presidente da sociedade habitacional. Então, não é o prefeito que vai assinar, não é nem o secretário de habitação, né, porque não há dívida com o município. Não há. Foi um mutirão, foi em forma de mutirão que ocorreram a construção daquelas casas. Então, é apenas essa situação. Aí é uma questão de juntar esse dinheiro. Com a palavra a vereadora Thelma Bley. Então, vereador Vilmar Sudowski, seria providencial que o senhor auxiliasse até a Secretaria de Habitação, porque hoje é a nossa funcionária Michele, que está cuidando dessas situações, trabalhando inclusive junto com as empresas que estão regularizando as outras áreas. Ela esteve procurando o ex-prefeito Orlando Krautler e não conseguiu, não teve êxito. Então, amanhã nós entraremos em contato com vossa pessoa para que o senhor promova esse encontro, porque ela já está com alguns documentos em mãos, já foi no setor de tributos e já andou conversando com o setor jurídico da prefeitura. E há essa necessidade de nos encontrarmos com o ex-prefeito Orlando Krautler. Então, amanhã a gente lhe procura para marcarmos um horário, ok? Certeza. Tá, obrigado. O que me passou agora é que, de repente, esses imóveis podem ter débitos com relação ao IPTU, e aí é uma outra história. Então, aqueles que não tiverem débitos, aí é uma outra situação, né, vereador Paulo Glinski? Mas a condição de quem assina a escritura é o ex-prefeito Orlando Krautler. Presidente, eu gostaria de fazer aqui até rapidamente, enquanto nós estávamos conversando, eu fui aqui fazendo algumas tratativas, já pensando. Nesse encontro que a gente for realizar, seja essa semana ou semana que vem, que estejam presentes vereadores, né, o nosso grupo, a gente coloca no grupo, o prefeito municipal, o setor jurídico do município, a Secretaria de Habitação, né, secretário e tal, os dois cartórios de títulos e de registro de imóveis, para entender se lá isso tudo está passando certinho. Eu acho que seria importante que tivesse representante deles. A tributação, o Roberto da tributação, para dizer se tem dívida, se não tem dívida, como é que está isso, para que nessa reunião grande que vai ter, a gente ter os caminhos corretos para que isso possa andar de forma correta com todas as pontas, conversando juntos, sabe? Eu não sei se teria mais alguém que nós deveríamos conversar, até fica aí a abertura para que, se alguém tiver mais alguém a acrescentar junto, que se podia acrescentar nessa reunião para que esse momento possa andar mesmo de verdade. Obrigado. Vereador Vilmar, a condição do setor de tributos, porque daí é uma questão pessoal, né? Vai ter que consultar nome por nome, aqueles que têm dívidas, e aí a pessoa já vai saber, porque aí tem toda essa questão de inventário, que não tem como fazer inventário de algo que não está no nome, né? O vereador Paulo Glinski, operador de direito, eu não sou, mas pela experiência que tenho, né, sei que não pode. Então, há uma condição. Eu fiz questão na época, vereador Vilmar, de fazer um estudo sobre isso. Eu fui até os cartórios, eu verifiquei toda essa condição legal, e de fato o que precisa é isso, quitar, e aí, porque aí vai ter depois. Havia um projeto inicial de alguns metros, eu não lembro quantos metros era cada unidade, 36 metros, se não me engano. Depois tem a averbação para fazer e toda uma outra situação, mas nós vamos, nesse primeiro momento, regularizar a questão dos 200 metros, né, dos imóveis. Não me lembro se é 200 metros, acho que é próximo disso. Então, quando o senhor fala da reunião ampliada, aí eu vejo que
que talvez não seja, né, o momento, porque a questão maior é pagar a dívida, ponto. Quem vai pagar a dívida? Mas, enfim, fica aberta sua condição. E eu gostaria de participar dessa reunião. Eu, né, creio que todos os senhores Fica o compromisso de colocar no grupo nossos vereadores e todos vão estar cientes. Ok. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 332/2019, votação única. Requerimento 333/2019. Os vereadores, pela unanimidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Leandro Miller, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Era o que continha, senhor presidente. Não havendo mais requerimentos, passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar de matérias de interesse pessoal. Sim, vereador Paulinho Basílio. Palavra, vereador Paulinho Basílio. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras Thelma e Norma, aos canoenses que nos prestigiam. Boa noite especial ao Silano Santos, né, que é um dos líderes aí do grupo de protesto, vamos chamar assim, da nossa SC 477, que é o motivo e o objetivo da minha fala, né? Inclusive, eu faço parte desse grupo. O grupo já fez algumas ações, né? Já estiveram lá 2 ou 3 vezes, pedindo e mobilizando, enfim, para que essa operação tapa-buracos ela saia, mas que também não fique só nisso, né? O nosso sonho é a revitalização. Então, eu acho que até posso falar em nome dos demais, para que o grupo também tenha essa ciência, né? Nessa casa nós já discutimos essa questão da 477 reiteradas vezes, e isso é uma culpa que todas as siglas partidárias carregam, porque nenhuma conseguiu resolver, né? Isso me entristece, porque inclusive passou pelo governo um governador do meu partido, e ele também ficou na falação e nada resolveu, mas vida que segue, né? Temos um novo governo, e acredito muito que dessa vez as coisas possam ocorrer. Mas é importante, Silano, né, que você possa repassar para o grupo também, salientar que a gente já fez reiterados requerimentos, reiteradas conversas, mas também eu acho que devido a esse novo momento, a um início de uma operação que parece que é para tapar todos os buracos que lá estiverem, até proponho que na semana que vem a gente possa fazer um requerimento pedindo que essa obra tenha início, meio e fim, né? Até é estranho a gente pedir isso, mas que muitas vezes as coisas começaram, mas lá pelas tantas não se deu continuidade, e também que, paralelo a isso, que seja buscada a solução ideal, né? O vereador Coronel Mário sempre usa a questão do ideal e do possível, né? O possível no momento é o tapa-buraco, mas o ideal é uma revitalização, e com certeza, né, vocês podem contar com o apoio dessa casa aqui, para que a gente, de uma vez por todas, possa falar dessa rodovia como um caso de sucesso, né, que tudo deu certo, que foi feito o que deveria ser feito, e a demora que ocorre, infelizmente, nos foge um pouco da nossa esfera, mas que a gente continue, e tenho certeza que cada um aqui vai fazer isso, continue cobrando dos deputados que têm algum contato lá, uma vez que não temos nenhum representante da nossa região, para que o governador possa se sensibilizar com essa questão e, de fato, não fazer só o tapa-buraco, mas fazer toda uma revitalização que nós aqui da nossa região certamente merecemos. Então, minha fala é nesse sentido, né? Essa casa apoia com certeza essa manifestação, e podem contar aqui com a nossa força, conosco, para que isso realmente saia do papel e de fato aconteça. Obrigado. O vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. E está bastante crítica mesmo, né? Eu estive lá, fui a Monte Castelo ontem, e, poxa, tem um ponto ali
que você tem que praticamente parar, né, para passar. Não tem jeito ali perto do antigo motel, naquelas regiões ali. Eu encontrei um ônibus e um caminhão, eu tive que parar, daí para mim não ficar esperando, eu passei por dentro de uma grota lá, de caminhonete e tal, e saí por lá, mas devagarinho, né, 10, 15 por hora, né? Mas ela está muito feia. Além disso, o mato entrando na pista, né? Porque não foi feitas as roçadas, as limpezas, o mato entrando na pista. Essa fala não é uma fala para criticar o governo atual, é uma coisa que nós estamos falando aí desde o governo Luiz Henrique da Silveira, Colombo e agora. Então, tomara que o atual governo consiga fazer aquilo que nós precisamos, que a nossa região precisa, que o povo precisa, que ter uma via em condições de tráfego e com segurança. Eu quero falar um pouquinho, já foi divulgado amplamente, falado sobre isso e tal, mas é um assunto que interessa talvez aqui para esta casa, e eu, como na quinta-feira estive com o prefeito municipal em Florianópolis, a gente acabou tendo uma agenda lá no TJ, né? E a gente foi até um pouco, né, como é que será que vai ser, como é que vai andar toda essa situação do edifício do fórum, do antigo fórum, a preocupação que é da casa e de todos, de que está se deteriorando, que daqui a pouco está chovendo dentro, que daqui a pouco vai ter, e vai mesmo se ficar, né? Mato e tal, até o município tem limpado alguma coisa em torno ali por fora, mas não tem a chave, não podem estar dentro, enfim. Mas, surpreendentemente, o desembargador lá, o presidente, Dr. Rodrigo Colasso, nos recebeu muito bem e nos disse, e como já foi divulgado, que no dia 15 agora vai ter uma reunião do Conselho, né, do TJ, onde vão apreciar essa matéria e que ela está bem alinhavada, que realmente deve vir para o município de Canoinhas na condição de doação para o município, e não como cessão, mas sim como doação. E após o dia 15, já com bastante brevidade, ele deve encaminhar a minuta desse projeto, então, para a Assembleia Legislativa, para a apreciação dos senhores deputados, né? E aí a gente conversou com o presidente, dali a gente foi conversar com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, nos recebeu, nos atendeu e se comprometeu-se com Canoinhas em de agilizar a votação. Obviamente que aqui fica, eu quero até já fazer um convite, que a hora que a gente souber que esse projeto esteja na Assembleia, tramitando, e que esteja em votação, que de repente nós vereadores e, enfim, prefeito, e fazer aí já uma chamada, que nós possamos, talvez até ir nesse dia que esteja em votação, para que nós estejamos lá, que esse projeto seja votado e venha, em definitivo, esse prédio para o município de Canoinhas. Então, eu quero deixar isso, né, já essa fala aberta, que todos nós tenhamos entendimento e que tenhamos o devido acompanhamento dessa matéria, que é de extrema importância. E, posteriormente, claro, daí para a sanção do nosso governador, sancionar, né, ou vetar, esperamos que ele tenha bom senso também, e de sancionar, para que daí o município possa tomar posse em definitivo e fazer uso desse imóvel, que é um imóvel central, importante, e que nós aqui até, por muitas vezes, temos que acabar de amadurecer essa ideia da condição da Câmara ir para lá ou não ir, enfim, são toda uma discussão que daí essa casa tem que fazer através do Executivo Municipal, através da nossa comunidade, ouvir as pessoas e entender esse processo todo que deve ser feito. Mas muitos órgãos do governo municipal vão poder se instalar naquele local, que é central, de fácil acesso, né? Com certeza terá que ser feita algumas melhorias, algumas adaptações, mas que vai nos servir muito, e que a partir de agora ficamos todos nós atentos ao trâmite deste projeto, para que nós possamos acompanhar e no dia dessa votação nós podermos estar lá para acompanhar a votação e receber esse imóvel para Canoinhas, e que
a nossa comunidade possa fazer bom uso desse. Então foi uma viagem da qual a gente teve êxito, sucesso, e voltamos de lá bastante esperançosos de que tudo vai dar certo, que tudo está caminhando pelo caminho certo e vamos ter esse prédio em nome do município e o município vai poder fazer uso disso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, tem um assunto que é bastante recorrente nessa Casa de Leis, talvez é cansativo nós falarmos novamente em relação a ele, mas é importante eu frisar nesse momento. Primeiro, elogiar a funcionária Marli pela iniciativa, sua chefe de gabinete, né, chefe de gabinete presidente, a nossa funcionária Marli Santos, é com relação ao tão propalado assunto perícia do INSS, vereadora Norma. Eu acho que agora, através de uma resposta que ela, conversando com ela hoje à tarde, nós encontramos uma luz no fim do túnel. Eu acho que é uma coisa bastante importante. Eu iria formular um requerimento, mas eu preciso estudar um pouco mais, me aprofundar, até mesmo porque também consultei a Ouvidoria Nacional com relação a esse assunto. Mas é bastante interessante a resposta. A nossa funcionária Marli, ela fez um questionamento ao presidente nacional do INSS com relação às perícias. E aí vem uma resposta, me permite, vou ler alguns trechos aqui. E ao final é a luz que acredito que nós, enquanto legisladores, na defesa dessa questão da perícia, eu sei, o senhor já colocou isso, é recorrente com o senhor, reiteradamente as pessoas estão nos procurando, essa semana inclusive, novamente, cidadão para fazer perícia, para pagar passagem, para pagar carro, para pagar alimentação, enfim, nos procuram, dentro de um princípio cristão, apesar de não ser nossa atribuição, mas nós temos que ajudar, enfim. Mas agora abriu uma luz. O Gabinete da Presidência da INSS encaminhou à Diretoria de Saúde e do Trabalhador, DIRSAT, para as providências, a solicitação. Em relação à solicitação de designação de peritos médicos para a realização de perícias médicas na Agência de Previdência Social, APS Canoinhas. Informamos que a APS Canoinhas pertence à Gerência Executiva GEX de Joinville, onde há 9 APSs. Dessas, em 4, não há perito médico lotado, o que corresponde a 44% das unidades. Em 2 APSs, há apenas um médico perito lotado. Inclusive, a APS de Canoinhas, de acordo com dados extraídos na Folha, CIAP 2019, pela Divisão de Avaliação de Benefícios, existe, mas está afastado por incapacidade de assistência médica. A perita médica lotada na APS Canoinhas possui restrição de atendimento ao público emitida por Junta Médica Oficial, CIASTA, segundo informações prestadas através de mensagem eletrônica pela chefe de seção de saúde do trabalhador. Agora que vem um dado bastante interessante. Quanto ao relato, abre aspas, a dona Marli falou o seguinte: sem os serviços segurados que precisam fazer perícia uma vez em outra cidade, muitas vezes sem dinheiro, mesmo para comer, quem dirá para pedir um carro ou um auxílio para fazer a perícia? Folhas 1 do processo. A resposta: informa-se que há previsão legal de que o INSS deverá custear despesas decorrentes do deslocamento dos segurados para a realização de perícia médica, de acordo com o artigo 171 do Decreto 3.048/1999. Abre aspas, artigo 171. Quando o segurado ou dependente deslocar-se por determinação do Instituto Nacional do Seguro Social para submeter-se a exame médico pericial ou processo de reabilitação profissional em localidade diversa de sua residência, deverá a instituição custear o seu transporte e pagar-lhe diária no valor de R$ 24,57 ou promover sua hospedagem mediante contratação de serviços de hotéis, pensões ou similares. Ressalta-se que o INSS vem trabalhando com progressiva redução pelo seu quadro de servidores, especialmente ocasionado por aposentadorias e exonerações, que impossibilita a distribuição desses profissionais nas APS. Assim, considerando o crescente déficit de servidores de carreira do perito médico federal, no momento não há previsão de designação de perito médico para atendimento na APS de Canoinhas. Eu não sei se os senhores tinham conhecimento desse decreto ou do direito do cidadão, mas agora nós sabemos. Acabei de falar com a assessoria jurídica. Vereador Paulo, talvez seja difícil receber, mas uma representação, eventualmente, dessa Casa de Leis junto ao Ministério Público, porque é lei, isso tem que ser cumprido.
Isso não é um favor que vai ser prestado ao cidadão, isso é lei. Eu estava formulando um requerimento exatamente no sentido de quais os mecanismos, porque na página do INSS não consta, ao menos, de que forma o cidadão pode requerer. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Mas não existe forma de pressão maior, vereador Edmilson, de que pressionar o nosso INSS local, ou seja quem for, via medida judicial, para que se cumpra ao menos a lei. Eu acho que é um mecanismo, porque daí vai forçar eles a cumprir a lei, e talvez aí abra uma brecha para a contratação de perícia. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, só para colaborar no debate, até porque o vereador Coronel Mário fez a leitura da resposta do INSS, e com certeza ela é bastante importante até para que a comunidade saiba. Embora, na prática, se alguém conseguir receber uma diária do INSS, nós temos que erguer as mãos para o céu aqui e agradecer, porque nós estamos falando de uma pessoa muitas vezes portadora de câncer, de doença grave, de condição gravíssima, que chega no INSS e ali é negado o benefício para ela. Porque se não fosse negado, se fosse... a pessoa vai com o atestado médico. Ninguém chega lá no INSS sem um encaminhamento médico. Então ela já não consegue nem fazer a perícia. E muitas vezes, quando faz, também é negado, tem que entrar judicialmente. Então nós temos pessoas que, após todo o calvário, viajar pelo estado, fazer a perícia, uma negativa extremamente superficial, sem nenhum coração, sem nenhuma preocupação, e aquela pessoa vai entrar na justiça. Isso nós vemos todos os dias, e vai levar 2, 3, 5, 10 anos para receber, se receber, porque muitos vão falecer no andar do caminho. Então, isso, embora nós tenhamos que cobrar do Ministério Público Federal, e nós já cobramos do Ministério Público Federal uma atitude sobre a ausência de perícia, e o Ministério Público Federal falou que não havia o que fazer, porque não tinha como remanejar. Isso, a questão, acho que de 2 anos atrás. Agora, na prática, o segurado não vai conseguir nem sequer se inscrever para receber a diária. Pelo site, por telefone, vai ter uma dificuldade enorme, e quando ele se por uma dádiva lá ele conseguir receber, possivelmente isso vai vir depois que ele foi fazer a perícia, ou vão desmarcar a perícia dele porque está aguardando um procedimento diário, sabe? É uma dificuldade muito grande. É uma dificuldade. É bonito no papel, e nós temos que ajudar a cobrar. Mas isso aqui é uma resposta, como quem diz, olha, questão do perito não vai ter, e quem quiser tem direito à diária. Hospedagem, necessário pagar a diária? Hospedagem? Meu Deus do céu! Pessoas que faleceram não viram o dinheiro da sua aposentadoria, que vai os filhos ou os netos receber, e a gente vê isso todo dia. É conversa para inglês ver. Embora a resposta seja importante, foi feito, mas isso, na prática, é como se nós pegássemos a Constituição Federal. Todos têm direito à saúde, educação e segurança pública. Todos têm direito. Aquele que morreu assaltado não teve direito de segurança pública. Aquele que ficou na fila de um hospital e não foi atendido não teve direito à saúde, e assim por diante. Mas, claro, eu faço a colocação para que, de repente, não se crie uma falsa expectativa. Aquela pessoa que tem perícia agendada para os próximos dias vai continuar correndo atrás, os municípios estão se virando no que podem, os familiares ajudando, o pessoal fazendo vaquinha aí, que essa conversinha aí, ela é uma conversinha talvez de quem chegou lá e não tem muita prática, ou de quem deu uma resposta como diz, olha, está fácil, o caminho é ali. Pode passar ali naquela ponte. Não tem uma ponte, não, mas passe ali, que quem sabe nadando bem atravessa o rio. Mais algum vereador? Só para complementar aí esse debate, que se tudo no INSS tem que ser agendado, tudo. Nada, nenhum ato é feito sem agendamento. Ou você liga no 135 ou você agenda na internet. Não se permite agendar isso. No passado, o INSS até pagava a viagem e uma diária, mas quando o médico do SUS o encaminhava para fazer um exame e uma consulta fora, não para fins de perícias, para fins de benefício de auxílio-doença. Então, cabe a nós mesmos interpretarmos adequadamente esses artigos e, se for o caso, encaminhar para o Ministério Público, que o Ministério Público tome providência e, inclusive, intime que o INSS disponibilize esse agendamento via site. Porque se o segurado chegar no INSS para pedir, ele não vai nem protocolar um requerimento, porque ele precisa agendar. Qualquer ato que ele for fazer, ele tem que agendar.
Se ele tiver com um cumprimento de exigência, ele precisa agendar para levar um documento no INSS. Ele não pode simplesmente ir lá e levar, a não ser que o processo seja virtual. Se ele cadastrar um pedido de auxílio doença, ele tem que ir lá. Mas se ele cadastrar um pedido de aposentadoria virtual, baixar em exigência, ele pode complementar os documentos virtualmente. Caso contrário, tudo agendado. Uma alteração de cadastro tem que agendar. Se deu um probleminha no CPF lá na Receita Federal, o INSS não faz nada, ele perde aquele agendamento, vai na Receita, arruma o CPF, volta, tem que fazer um agendamento novo. Aí ele perde o que ele teria direito dos dias para trás. Então, o site da Previdência, ele é muito limitado na questão dos agendamentos, ele não te flexibiliza, inclusive para o cidadão escolher o dia e a hora que tem ônibus, que tem horário compatível com o horário de ônibus, ele não pode escolher o horário. Ele agendou, vem 8 horas da manhã lá em Porto União, 8 horas da manhã lá em Caçador. Então, ou ele vai um dia antes, ou ele sai daqui de madrugada. Isso não se flexibiliza. Sai em São Bento, nós temos ônibus daqui que passa por São Bento do Sul, mas ele não pode escolher um horário que ele possa pegar um ônibus para ir, fazer a perícia e pegar outro ônibus para voltar. Isso não se permite. Talvez, semana que vem, a gente pudesse elaborar um requerimento pedindo informações para o INSS diante dessa resposta e, junto, se há possibilidade do segurado viabilizar o horário de agendamentos com os horários que ele tem. Lógico que o INSS tem o médico que atende de tal hora, de manhã e de tarde. Mas ele poderia optar, se é melhor de manhã ou de tarde, mas ele não pode optar. É aquele horário e ponto final. Então, de fato, está muito triste. E já que estamos falando nisso, eu acredito que nós deveríamos fazer um requerimento também, semana que vem, para a Receita Federal, porque ninguém sabe o que vem no decreto, mas consta que a agência de Canoinhas será fechada. Tipo, teria um posto de atendimento dentro da prefeitura. Mas a nossa agência da Receita Federal do Brasil, ela tem mais movimento que a de São Bento do Sul e mais movimento que a de Mafra. Porque todos os municípios vizinhos, eles vêm aqui. Hoje à tarde eu estive lá na Receita, imagina a quantidade de gente que tinha lá. E 3 pessoas atendendo ininterruptamente. Então, imagine toda essa população na estrada. Eles dizem, vai ser tudo pela internet. Não funciona pela internet. Todos nós sabemos disso, que não funciona tudo pela internet. Então, eu acredito que nós deveríamos fazer um requerimento, pedir essas informações, eles têm tudo cadastrado, quantos atendimentos, enfim, e fazer uma comissão para procurar o delegado da Receita Federal lá em Joinville, mandar uma moção para o presidente da República, enfim, para manter o posto de atendimento aqui em Canoinhas, tal qual está já há mais de 40 anos, 50 anos, enfim, porque nós não podemos retroceder, nós temos que avançar. E nós temos que ter, o governo ele tem que estar perto do contribuinte, do cidadão, ele não pode se afastar. E a gente vai ter que brigar muito por isso. Para ser. Às vezes a gente conversa, né, vereador Coronel Mário, que eles tomaram essa decisão, mas eu acho que vale a pena a gente espernear, porque numa dessa, a gente, entre tantas batalhas perdidas, quem sabe nessa a gente seja vitorioso. Com a palavra, o vereador Vilmar Sidowski. Senhor presidente, voltando ao INSS, na condição dessa resposta, eu acho que é um documento importante que deve ser agora guardado aqui na casa, né? Eu não sei qual vai ser a atitude, porque, queira ou não queira, eu ouvi hoje essa notícia através do Ednei Vaz, que na 98, eu estava no carro e ouvi ele falando sobre esse assunto, né, que me surpreendeu, uma coisa que nós fizemos aqui por essa casa tantos requerimentos e não fomos respondidos de uma porção de coisa, né, e de repente, né, parabenizo a Marli por ter conseguido, porque essa casa fez e não conseguiu. Eu enfim, né, eu quero que a Marli entenda que eu não estou criticando ela, muito pelo contrário, eu estou elogiando ela pela atitude dela ter feito, porque essa casa fez e não teve resposta. Nós não tivemos uma resposta desta qualidade, que é um documento. Eu imagino que, com a notícia já andando por aí, muitas pessoas vão procurar o INSS, vão tentar ver isso,
vai ter daqui a pouco, esse documento vai servir para algumas ações judiciais que vão correr, e ela vai servir, ela vai ter as suas serventias, com certeza, e tem que acontecer mesmo, porque se tem o direito, se está escrito ali, vai se usar. Muito embora, tem que ser dito, como muito bem colocou o nosso colega vereador Paulo Glinski, que é um sonho, é uma utopia, né? Não sei se algum dia vai receber, mas tem que incomodar, né? Acho que se dão direito, tem que incomodar. Enfim, é uma questão que a gente precisa valorizar esse documento que se encontra aí agora, para nós, mais tarde, com certeza, vai ser utilizado, tanto para essa casa, como pelo município, como pelos nossos usuários do INSS. E com relação, vereadora Norma, a agência da Receita Federal, eles já procuraram o município, até eu acho uma coisa assim muito fora do comum, a Receita Federal dizer que, eu estou falando não oficialmente, mas eu já ouvi essa conversa, que parece que já procurou o município, até o nosso município pode informar isso através do nosso prefeito municipal, oficialmente, como é que foi feita essa informação, de que solicitaram, ou vão sair de Canoinhas, ou o município oferece um espaço para que eles possam ficar. Mas daí eu já estou entendendo que é através de um posto, de uma unidade muito simplificada, né? E a nossa movimentação, como muito bem colocou a vereadora Norma, é uma movimentação altíssima, onde o fluxo de informações e a necessidade e arrecadação e tudo é muito grande. Então, a gente tem que fazer esse requerimento mesmo, e urgente, e entender exatamente o que eles estão pensando para a gente poder trabalhar em cima, porque senão é mais um órgão que daqui a pouco não está mais em Canoinhas, e isso não pode e não deve acontecer. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Eu só quero, vereador Coronel Mário, eu faria uso da tribuna na noite de ontem com relação a essa documentação que o senhor fez a leitura, mas como a assessora Marli já havia me repassado que o senhor buscava essa informação, né, e também porque em vários momentos nessa legislatura o senhor já tem debatido sobre esse assunto, e até porque esse assunto é recorrente nessa casa, é um interesse nosso. A gente já discutiu várias possibilidades. Primeiro, porque não pode continuar do jeito que está. É um absurdo alguém dizer que... esses dias uma pessoa na rua disse, pessoa na rua não, uma pessoa que eu encontrei disse que essa perita não atende as pessoas. Porém, no horário de trabalho, ela sai nas lojas, né? Eu não vou dizer o nome de quem, mas alguém que trabalha ali dentro. Ponto. Isso é muito grave. Quer dizer, para fazer compra, pode. Para se xingar alguém, pode. Mas a questão não é essa. A questão é quando que vai ser resolvida. Que, pelo que eu vi, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. E aí a falta de respeito que o próprio INSS tem com os representantes do povo de Canoinhas. É óbvio que eu fico muito feliz e cumprimento a assessora Marli pela sua competência, né, pela sua disponibilidade, por ir atrás. É dela isso, né? É dela isso. Eu me orgulho de tê-la como minha assessora, de tê-la como... uma pessoa muito próxima a mim há muitos anos, né? Eu conheço o trabalho dela, mas olha só, essas respostas já deveriam ter vindo, né, para os representantes do povo, quer dizer, um cidadão comum teve que ir buscar isso, né? Então eu cumprimento ela por isso. Mas olha só, será que responde assim, bom, hoje eu estou de bom humor, vou responder assim, amanhã eu vou responder assim, viu? Chegou no gabinete de alguém, faz aí, chama o estagiário, eu respondo do jeito que quer. Não é assim que se trata a população. Nós estamos falando do povo que recolhe impostos, que contribuiu, está buscando o seu direito e que é tratado dessa forma. E que, infelizmente, corre o risco de continuar assim por muito tempo. E isso não poderia acontecer. Então, eu sei, e concordo, vereador Paulo Gomes, que talvez essa resposta possa causar
uma falsa ilusão de que tem esse dinheiro, que tem, né, que vão cumprir com a lei, dando o direito da possibilidade da locomoção, da alimentação, de poder pernoitar num hotel. Talvez isso não ocorra, mas tem que levar para a população conhecer. Vá buscar o seu direito. Talvez de tanto gritar aconteça alguma coisa. Então, eu quero cumprimentar a Marli por isso, por ter buscado essas informações. A outra coisa que me entristece é que nós temos discutido isso, e essa casa, vereador Paulo Glinski, por decisão dos vereadores e por buscar ajudar a comunidade, fez a devolução de recursos da Câmara para a compra de 2 veículos para a Secretaria de Saúde, para auxiliar a população até que se resolva essa situação. E, para tristeza minha, não vai ocorrer. Não vai ocorrer isso. E o recurso nós já destinamos, né? Está sendo adquiridos veículos que pode ser usado para outra situação, mas se houvesse coração, vontade de ajudar as pessoas. Eu só me aborrece o fato de que quando batemos, ou quando algumas pessoas batem no portão das casas pedindo ajuda, não é para atrapalhar o povo, é para dizer que eu vou trabalhar para o melhor da minha população, para a melhor condição de vida, da qualidade de vida, né? Seja na questão da educação, da segurança pública, da saúde, auxiliar no momento, vereador Demilson Verca, que a população mais precisa. E esse é um dos momentos que a população mais precisa. Quando a pessoa está doente, e por estar doente não pode trabalhar, e por não poder trabalhar não pode trazer a alimentação para dentro de casa, entre outras questões. Eu me aborreço muito, eu me entristeço muito quando eu ouço que a prefeitura não vai poder fazer isso, enquanto que Vossa Excelência é procurador no município de Três Barras. E o senhor sabe que em Três Barras isso é possível, menos na terra de Santa Cruz de Canoinhas. O povo aqui de Canoinhas não pode. Então, eu queria, talvez, fazer um desafio a Vossa Excelência, a auxiliar o executivo daqui, né, a achar uma maneira legal que a nossa população possa ser atendida. Só rapidamente, eu até encaminhei na semana passada, a pedido da secretária de Saúde, secretária Zenesi, a regulamentação que nós temos em Três Barras lá, para que ela me solicitou para fazer um estudo para o executivo poder, junto com o jurídico, para poder fazer a regulamentação no município de Canoinhas. Semana passada foi solicitado por ela e eu encaminhei. Só nesse ponto que posso colaborar, como é que o executivo está fazendo, enfim, se vai regulamentar daquela forma ou de outra, enfim, não sei lhe dizer. Mas houve a solicitação, encaminhei, e o executivo está fazendo um estudo com o jurídico daqui, né, para poder ver a forma de regulamentar. Agradeço, obrigado pela sua informação. E eu agora vou usar uma fala sua. Eu espero que nesse estudo não fique rodando na questão do estudo. Isso é urgente. Isso é para amanhã, isso era para ontem, né? E isso tem que ocorrer o quanto antes. Eu sei, né, da questão do nosso prefeito em querer atender, mas isso precisa ser, isso é prioridade. Até que se resolva essa questão no médico perito, mas isso é prioridade. Então, amanhã mesmo vou conversar com o senhor prefeito municipal, agradeço a sua colaboração nesse sentido, para que nós tenhamos algo regulamentado que não venha trazer problema para o executivo, mas, acima de tudo, que nós possamos auxiliar a nossa população que está sofrendo. Com a palavra, vereadora Thelma Bley. Para concluir esse assunto, então, vereador e presidente Célio Galeski, quando você fala da perita que sai para ir às lojas em horário de trabalho, deve ser a mesma que também trabalha em outras empresas e consegue fornecer atestados médicos para funcionários daquela empresa. Se ela consegue lá descrever uma situação e afastar o funcionário do trabalho, por que ela não pode fazer as análises aqui neste órgão federal? Então, é uma discrepância, né? Eu já fiz esta colocação para o Ministério Público, mas até hoje não obtive a resposta. E a outra situação, quando
eu fui envolvida nesta situação, consultada a respeito do transporte para pacientes que necessitam de perícia médica e principalmente para aqueles em casos assim bem críticos, doenças crônicas terminais, que até precisariam de ambulância para a realização desse transporte, porque não tem condições de ir de ônibus, nem muito menos sentado num veículo. Nós, quando temos conhecimento das patologias, das causas, das consequências, das causas socioeconômicas, enfim, tudo que envolve aquela família, a doença, o dinheiro que eles precisam para poder comprar os alimentos, nós, enquanto assistentes sociais, temos a habilidade e sensibilidade para fazermos um laudo, uma visita social e esse transporte estar sendo liberado. Nenhum gestor ele vai ser preso ou punido pelo Ministério Público ou outro órgão por ter ajudado a salvar a vida de alguém ou promovido a questão da alimentação nessas residências, porque sem receber ali o benefício, como que a pessoa vai sobreviver, a família vai sobreviver. Então, eu até dei algumas assessorias nesse sentido, né, mas não houve êxito. Eu espero, doutor Paulo, que tenha resultado esta sua ação, né, este exemplo que Três Barras vem fazendo, porque, como bem o presidente disse, 2 carros foram verbas para a compra de 2 veículos foram disponibilizadas por esta Casa de Leis. E, como eu digo, há maneiras para viabilizar esse transporte. Um laudo bem feito, uma situação bem explicada, isso tem que ter vontade para fazer isso. E também tem que ter coração, muito coração, porque se você não trabalha com o coração, principalmente nessas situações, aí você não consegue levar nada adiante, você não tem êxito nos resultados. Ser técnico é muito importante, mas você levar a subjetividade, ter dó, ter compaixão pelo seu próximo, isso até me arrepia quando eu falo, mas é muito mais. A palavra, vereador Denilson Verga. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui a comunidade que se faz presente. Eu não ia fazer uso da palavra, mas, escutando atentamente, né, senhores vereadores, senhora vereadora Norma, Thelma, nos entristece, Célio, né, da falta de médico perito Coronel Mário. Eu, desde fevereiro de 2018, quando assumi nessa casa, é um assunto recorrente. Eu fiz requerimento, todos os senhores vereadores e vereadoras fizeram. Recentemente, agora em fevereiro, né, foi assinado por todos os 10 vereadores o requerimento, o qual eu e o vereador Chico Mineiro, junto com o prefeito Beto Paz, tivemos em Brasília, presidente Célio, pedindo, né, fomos de gabinete em gabinete, deputado federal, dos 3 senadores de Santa Catarina, implorando para vir um médico perito a Canoinhas. Eu fico feliz com a resposta que veio nesse ofício que o coronel Mário leu, mas tenho que concordar com o vereador Paulo Glinski que isso é uma ilusão. Todos os pacientes que precisam de auxílio-doença, que estão em tratamento de câncer, muitos, a maioria, não consegue receber o pedido de aposentadoria de auxílio-doença. Imagine, então, que o INSS vai pagar agora auxílio de hospedagem, vai pagar transporte. Isso aí vai criar uma falsa expectativa e é uma ilusão. Eu vejo, assim, que isso é uma falta de respeito com o governo federal, né, os representantes que hoje estão no governo, e não é só desse governo atual, isso já vem de governos anteriores. Nós estamos aqui mendigando, pedindo, pelo amor de Deus, para ter um médico perito. Eu acho que não,
Célio, agora da questão que foi devolvido, essa Câmara devolveu o recurso para o município para comprar 2 carros para fazer esse atendimento. Questão agora desse auxílio. Eu, na minha opinião, a vereadora Norma, em sua explanação, falou de fazer um requerimento, concordo com o requerimento para segunda-feira. Mas nós temos que bater que Canoinhas precisa do médico perito. Nós não tem que estar aí nós mendigando e vir uma resposta dessa aqui de dizer que vão pagar transporte, se nem aposentadoria, como bem o vereador Paulo Glinski colocou, não, os nossos contribuintes que tanto trabalho contribuem. E tem mais uma, vereadora Thelma. Quando a pessoa se afasta do trabalho, os primeiros 15 dias é por conta da empresa, depois é por conta do INSS, né? O produtor rural é a mesma coisa, o trabalhador rural. Mas se ele fica 1 ano sem receber nada, como que ele vai? Ele não pode trabalhar, não tem recurso, não tem um auxílio-doença, não tem aposentadoria. E eu digo, né, que é só quem passa por isso. Eu passei na minha família, né, trabalho no dia a dia, no meu serviço com isso. Todo dia a gente está fazendo os agendamentos junto ao INSS, e a gente se entristece, viu? Porque na hora da eleição, daí todo mundo vem pedir voto, todo mundo, né, vem a Canoinhas visitar, e agora é um direito do município, é um direito do nosso povo ter um médico perito. Eu acho que nós devemos, e tenho certeza, vereador Célio, que não veio ainda a resposta do nosso requerimento de fevereiro, que nós estivemos lá juntamente com o senhor prefeito municipal, o vereador Chico Mineiro, que nós entregamos para todos os deputados federais. Eu fui em fevereiro, e fiquei março e mais os dias de abril ausente, mas eu acredito que não veio, né, resposta daquilo. Mas eu quero aqui, não ia fazer uso da palavra, mas depois de um assunto tão importante e que da defesa que nós temos que fazer para a nossa população, porque qualquer um de nós aqui pode passar amanhã depois e que mendigar, né, pedir por favor, sendo que é um direito de cada um paga seu imposto, cada um contribui. Sem falar, vereadora Norma, na reforma da Previdência, que ainda querem aumentar a mulher trabalhadora de 55 anos para 62 anos. Como uma mulher que trabalha no campo, vereador Célio, o mesmo na cidade, com 62 anos, meu amigo, se nem com 55 estão aposentando, isso aí, olha, tem que ser discutido muito isso aí no Congresso, a reforma da Previdência, porque, mais uma vez, o povo brasileiro está sendo penalizado, né, por algumas pessoas que estão no comando. Então, eu faço aqui esse desabafo e digo que a gente, tanto como vereador e também como representante sindical, nós temos enfrentado, juntamente com a nossa federação e CNA, a questão aí, principalmente da aposentadoria rural, no meio rural, o vereador Paulo Glinski, da idade, porque isso aqui não pode, né, uma pessoa que é presidente de uma Câmara Federal chegar a dizer que o povo pode trabalhar até os 75, 80 anos, que tem condições de trabalhar. Isso aqui é inadmissível. Então, eu faço aqui a minha fala nesse sentido, senhor presidente, e sou a favor do requerimento segunda-feira, mas eu, na minha opinião, nós vamos brigar para ter um médico perito. Eu vou continuar, porque todos os requerimentos que nós formulamos aqui foi nesse sentido, e não para nós ficar aí ouvindo, para vir migalhas e ouvir pedir, por favor, numa situação tão importante que é no momento da doença, um momento grave quando uma família está passando. E é só quem passou, vereador Célio, sabe dizer. Então, eu sempre falei e disse, com a nossa vida, com a vida não se brinca. Saúde é prioridade. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Quero aproveitar aqui o vosso questionamento, vereador Lemilson, com relação às respostas,
e solicitar à Secretaria Legislativa que façam uma busca de todas as respostas que nós tivemos, não só dos requerimentos desse ano, né, que Vossa Excelência se refere, mas todas as respostas com relação a essa questão do médico perito de Canoinhas. Faça uma compilação delas, né, e que seja entregue a cada um dos senhores vereadores na segunda-feira, né, para que todos tenham conhecimento. O deputado federal respondeu dessa forma, o senador respondeu dessa forma. Eu sei que chegou a resposta da presidência da República também, com relação a esse tema, mas para que todos os senhores vereadores tenham, né, um conhecimento de qual foi a resposta de cada parlamentar. E, por último, vereadora Thelma, que pena que nem todas as assistentes sociais do município estiveram na mesma escola que a senhora. Que pena. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, né, convidar para que mais vezes se façam presentes, dizer ao Silano que essa Câmara tem se manifestado com relação à situação da SCC 477, né, que é algo e que não é de agora, nós sabemos disso, e com a chegada do inverno vai complicar ainda mais, porque vai diminuir a questão do sol, ocorrerão mais chuvas e a chuva acaba danificando muito o asfalto, principalmente quando não tem a limpeza, né, do acostamento, acaba dando a umidade. A gente sabe, é desejo de todos nós, canoinhenses, de todos os moradores da região, que nós tivéssemos uma rodovia muito boa, com condições plenas, né, de se transitar, mas nós sabemos dessa questão financeira. O que a gente quer é que se dê um prazo, que seja daqui 2, daqui 3 anos, que efetivamente tenhamos essa rodovia. Essa semana eu fui fazer uma viagem de moto e passei pela SCC 477 nova, né? Até fechei o olho e fiz de conta que estava vindo da 116 para Canoinhas, mas não era lá no município de Papanduva. Mas a gente tem que sonhar, né? Espero, só que para que esse sonho se realize, quem está no governo tem essa obrigação, né, de buscar recursos e, nesse caso específico da região norte, do Planalto Norte nosso, é ter como prioridade a pavimentação desse trecho da SC 477. Esses tapa-buraco vão aguentar 5, 10 chuvas, 6 chuvas, não sei, né? Tem que estar pronto, porque daqui uns dias, basta dar 3, 4 dias de chuva em sequência, vai danificar de novo, né? É um tapa-buraco que não aguenta, nós sabemos disso, né? E não é um tapa-buraco que esse governo está fazendo que não aguenta, né? É o tapa-buraco mesmo, porque é feito sobre terra, não é feito um trabalho de retirada como deveria ser, né? Nós sabemos disso, mas que é um paliativo, mas que tem que ser feito até que se tenha condições reais de fazer um asfalto. Mas é aí o que a gente quer, é o comprometimento desse governo, que aí está, porque os que passaram não tem como, o ontem não volta mais, o amanhã nós temos essa possibilidade, né, de que se faça essa rodovia. Eu tenho tido a oportunidade de andar em várias rodovias. A semana fui ver o nosso Flamengo perder em Porto Alegre, vereador Paulo Glinski, mas o pior são raros os trechos ruins, né, daqui até Porto Alegre. O melhor trecho, na verdade, é até a divisa com Vacaria, a 116. Lá tem alguns trechos, mas não se compara à precariedade da nossa região, né? Não se admite mais, no ano de 2019, termos estradas ruins no nosso país. Mas essa aqui, infelizmente, está complicado. Senhor Etel, presidente do PSL, né, do partido do senhor governador, sei que o senhor se faz presente toda a sessão, e essa fala aqui não é minha, é aquilo que a gente ouve nas conversas com toda a população. E com a população, e eu estava em Papanduva, em Itaiópolis, e a fala é a mesma. Vocês são de Canoinhas, não é fácil visitar vocês. Olha só, né? Então, atinge toda a região. Então, eu só quero que o senhor leve ao senhor governador, né, que essa Câmara, senhor Silano, está
junto com a comunidade canoinhense e da região com relação a essa reivindicação de uma rodovia melhor. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos, convidar para que mais vezes se façam presentes e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para a próxima segunda-feira em horário regimental.